Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, esperar o pessoal chegar aí para a live. Teve um pequeno atraso que o Tadeu iria fazer a live, mas ele não está conseguindo logar. E aí eu iniciei a live, daqui a pouco está entrando o Marcelo aí, o Tadeu, a Regina. Tudo bom, Regina? Teve um pequeno atraso na live por causa do... O Tadeu não estava conseguindo logar. E aí, enquanto o Marcelo está entrando aí. Oi, Regina, tudo bom? tudo bom? Já estou aqui. Deixa eu ver qual a posição melhor Vou aqui. colocar Espera aí. o Tadeu aqui. Acho que, acho que deitado, não sei, vai pegar mais, gente. É, no Instagram de pé melhora o celular, viu, Regina? É, Era de em pé, pé, né? tá? Tá, Ok. Ao contrário, então Tadeu, tá a de câmera. pé. Deitada? Não, não, a tua câmera tá para Você? isso, tá para mesa. Vira lá para você. Ah, tá invertida. Ah, tá invertida. Tá. Agora, hein? Pronto. E Pronto. Poxa, tomei uma surra da... do Instagram. Tomei uma surra do Instagram agora. Olá, Tudo bom? Esperar Tudo o bem? Marcelo entrar aí. Tá vindo alguém. deixa eu É. avisar minha filha que ela pediu. Enquanto isso, pessoal, Tá ajuda a bom. gente a compartilhar a live. Teve um pequeno atraso, então o pessoal tá meio perdido aí quanto à live. Tá. O, Deixa eu entrar aqui. o que a gente vai fazer, Tadeu? Como vai ter a entrada do Juan Carlos, quando o Juan Carlos estiver online, É. aí tem que sair alguém, porque só cabe 4 pessoas na live. Aí, como eu fiz a transmissão, Tá bom. a gente começa com você, com a Regina e o Marcelo. Aí o Juan Carlos entrando, Tá. aí a gente troca. Aí tu sai um pouquinho, porque eu não ia nem participar da live, Tranquilo. mas tu não conseguiu. Não, entendi. Aí Tá bom. sai um pouquinho pro Juan Carlos entrar também, tá? Tá bom? Sem Então problema. já entrou aqui. Bom, Marcelo, já te enviei o convite, tá? Vira a câmera também. Tô vendo que a Renata Sintra tá aí. Tudo bom, Renata? Vai marcar uma live com a Renata também, falando da especializada de gênero lá em Goiânia. Foi no mesmo final de semana que teve a live no Equador. Aí, semana que vem, a gente vai marcar uma live com a Renata Sintra. Jair, meu amigo. O Jair ali. Tudo bom, Marcelo? Opa, tudo bem? Mó rolo, mas estamos aqui, firme e forte. Fernando. Isso aí. Marcelo, Boa noite, Regina, tudo bem? tudo. Um calor Nem danado fala, aqui no eu Rio. também estou na boca do inferno aqui. Eu não sei se o problema foi o Instagram ou cerebral. Eu tô na dúvida. Ou os dois, Porque, na ou os verdade, dois juntos, não sei. Na verdade, o Instagram, tentaram hackear esse perfil algumas vezes, né, Tadeu? Ser um perfil grande, ele fica vulnerável. Então, eu uso autenticação de 2 fatores. A autenticação 2 fatores, ou você entra com uma chave código, ou você entra com o PIN celular. Então, ele dificulta o acesso mesmo. Por isso que eu tinha falado da gente tentar marcar antes para fazer a live, porque depois que ele está logado no celular, aí é só trocar de perfil e começar sem nenhum problema. Mas a primeira vez ele dá um trabalhinho mesmo para logar. Entendeu? Sim.
Tudo bem, tranquilo. Bom, Marcelo, quer iniciar o bate-papo aí? O Juan Carlos foi localizado ou não? Ou se perdeu pelo Equador? Ainda não. Vou mandar mensagem para ele. Bom, pessoal, seguinte, agradeço a todos que estão presentes. Muito obrigado. A ideia desta live foi para contar um pouco da experiência minha e da Regina neste julgamento na Allianz do Equador. Então, por isso que a gente pediu, porque eu acho que foi uma experiência extremamente válida e que abre novos caminhos para a Allianz em termos de América do Sul. Porque aí eu vou passar a bola para o nosso amigo juventino hoje, o Tadeu, para ele conduzir isso. Mas a ideia da live é por aí. Bola está contigo, Tadeu. Tá a camisa do Juventus hoje está para fora, mas tudo bem, manda pau. É que eu nasci atrás do Juventus ali, entendeu? Então, tá na raiz. Bom, a primeira grande curiosidade que eu tenho, que eu queria que vocês compartilhassem com o pessoal aí da live, é assim, em termos da qualidade da exposição. Qualidade e quantidade. O que vocês viram lá? O que vocês vão mostrar, explicar pra gente? Regina, começa porque a Regina jogou antes do que eu. Ela jogou no sábado, eu joguei no domingo. Então ela primeira, começa... né, Marcelo? Demos primeira. Olha, você jogou lá na fogueira, depois passa mais fácil, né? Deixa eu falar. A organização, qualidade, local, a limpeza do local. Parecia que eu estava numa exposição dos Estados Unidos, sabe? Bom. De tão bonita que estava. Era assim, você tinha várias tendas, todas iguais, uma ao lado da outra, e os handlers, cada um tinha a sua tenda, não era aquela mistureba, tá? Aqui chega para lá, puxa mais um pouquinho, eu fico aqui, e tudo amontoado, nada, nem sujeira, não tinha aqueles jornais, aqueles papéis que põem pelo chão, entendeu? Nada disso, era uma organização e uma limpeza, e o local muito bom para a exposição, porque fez uma festa enorme, e um julgou um dia, o outro julgou outro dia. Claro, tiveram dois grupos que eu não julguei no primeiro dia, julguei no segundo, para não ficar tudo igual. Mas os Best in Shows que eu tirei no primeiro e o Marcelo no segundo. Então, essa parte é impecável. Realmente foi impecável. Qualidade dos cães, muito boa. Melhor, muito melhor do que eu esperava, a qualidade dos cães. Não imaginava que no Equador tivesse cães tão bons. Tinham cães, claro que tinham também os meia-bocas, isso existe em tudo que é lugar, né? Claro. Mas a maioria cães muito bons. E é a qualidade dos cães, a organização, a limpeza, o todo em si, que ficou muito bonito, os prêmios lindos. Até vocês ganharam o prêmio, né, Regina? Ganhamos tipo estatueta. Aí, o Marcelo. Que legal, hein? De acrílico. Botei no Instagram. Então, foi tudo muito bem pensado nessa parte de exposição, foi muito bem pensado. Acho que valeu a pena o local ser um pouquinho distante, porque o local era muito bom. Entendeu? Então, passo a bola para o Marcelo agora. Olha, eu achei alguns aspectos muito interessantes, porque eles foram num parque, pelo que eu entendi, era uma exposição ampla, não só de cães. Tinha 3 pistas,
A nossa pista de cão de exposição era maior, uma pista de agility e outra pista de treinamento de cães. E assim, esse evento devia ter juntado todo esse público, esse pessoal, porque é gozado, mas assim, cada uma dessas pistas, cada uma desses setores tinha o seu patrocínio de ração, não era mesmo em todas. E tinha um monte de barraquinhas de venda de produto, mas muito bem montada. Eu só não publiquei no meu Insta essas fotos de barraquinhas de venda, porque ninguém acertou um cachê comigo, eu não vou fazer propaganda de graça, mas eram muito bem montadas. Dentro disso, a exposição tinha um dinamismo enorme, porque às vezes se dava uma parada na exposição de cães, a pista que não era tão ao lado, era uma certa distância, de agility que estava correndo solta. Então, o público tinha uma movimentação enorme e essas lojinhas que tinham as próprias atrações dela. Local bonito, por sorte não choveu. Gramado bom, porque às vezes é difícil ter aqui num gramado bom. Como a Regina falou, que também surpreendeu a mim. Boa noite, Caio. Era, assim, um local extremamente limpo. Assim, tanto no começo, como no meio, como no fim das pistas, da exposição. A grama era tão limpa, para vocês terem uma ideia, que não sujou nem as barras dos taiers da Regina. Ficou limpinho aquilo lá, ficou assim, limpo. E uma coisa que eu achei gozadíssima, que eu achei assim, não é gozadíssima, peculiar. Eu não vi um cachorro mijando ou cagando dentro da pista. Não se preocupa, Caio, a gente começou para atraso também. Eu não vi um cachorro mijar ou cagar dentro da pista, o que para mim era fundamental para a limpeza do negócio. Estão perguntando aqui se as pistas eram grandes. A pista não era grande, a pista era enorme. Era enorme. É só olhar nos perfis e nas fotos. Eu me arrisco a falar que era uma pista que tinha uns 30 por 20 metros. 30 de largura por 20 metros. Não é mais ou menos isso? Ou até mais, né, Regina? Mais, eu né? acho que mais. Era, assim, impressionantemente grande. Dava para manejar os cães. Fala, Regina, desculpa. Não, é que dar o círculo inteiro, da onde a gente parava o cachorro, a volta toda. E mais o outro lado, como se faz aqui, inteiro, não dava. Porque a gente fazia o círculo, um meio círculo, na realidade. E assim, porque era muito grande. Muito grande e que tinha muito público em volta. E o que é interessante é que eles também têm um problema que tem aqui no Brasil de handler e cães. Mas raras vezes atrasava. Geralmente uma ou outra exceção, o handler estava já esperando na beira da pista. E os handlers educadíssimos. O cara tirava terceiro de classe, podia estar puto, mas ele ia para a plaquinha de terceiro, esperava o juiz cumprimentar para ir embora. Não tinha coisas que às vezes a gente vê no Brasil de uma certa, vamos dizer assim, impaciência na criação com os juízes. Então, todos esses pontos de vista, muito interessante. Inclusive, não é só na pista. Quando acaba a exposição, a gente fica lá para tirar foto e tal, o pessoal indo embora, você ia para aquela multidão de acampamentos que tinha e tá tudo limpo. Não tinha saco de lixo, como a Regina falou, não tinha papel. O pessoal recolhia tudo. Parecia coisa de japonês. Acabou o evento e limpavam tudo. Parecia mesmo. Eu fiquei impressionadíssima. Você acredita que eu reparo nessas coisas de limpeza, que eu sou meio histérica, né, com isso? Mas você sabe que eu não vi um cocô. Eu tô falando, eu não vi um cão fazer xixi ou cocô na pista. Não vi.
E nem eu, por exemplo, eu fui ao banheiro, voltando, você passa por aquelas. Onde tinham mostrando as coisas, aquelas lojinhas. Tinha cachorro ali, pet, que estava ali Tinha muito pet passeando no local, é verdade. É. E você não via uma sujeira. Eu fiquei impressionadíssima com isso. Assim, qualidade. Porque geralmente deixa para lá. Bota, né? deixa o saco de lixo lá e vai ver. A gente está com 16 pessoas na live. O pessoal que está assistindo a live, a gente está falando sobre as exposições do Equador. Ajuda a compartilhar a live. Quanto mais vocês compartilham, mais longe as lives vão. E maior é a frequência, maior a qualidade, maior é o trabalho que a gente vem fazendo. Porque mais pessoas começam a se envolver com o trabalho, tá bom? Então, ajuda a compartilhar, manda no privado dos amigos aí, tá rolando a live, no Instagram, no próprio Instagram tem a setinha do lado, clica no botão compartilhar pra gente distribuir bastante essa live, tá? Desculpa cortar vocês aí. Não, maravilha, Luiz, bem colocado. Eu queria responder agora sobre a qualidade dos cães. Me surpreendeu bastante, porque a gente no Brasil não chega a ser argentino, mas a gente é meio preconceituoso, né? A gente ouve falar em Equador e já imagina o que pode ser. Era assim, número um país dolarizado. Eu lá comecei a dar valor à moeda, porque é o seguinte, a cama lá dos quartos era de uma madeira maciça, pesadíssima. E um dia eu tirei a roupa, bati o pé toda hora. Uma hora eu fui guardar as coisas e caiu umas moedas que eu tinha que dava 75 centavos de dólar. Se fosse aqui no Brasil, eu deixava lá, bom, deixa embaixo da cama 75 centavos e fica. Agora de dólar, não. Toca mover aquela cama para pegar as moedas, porque lá é diferente. Mas assim, um país muito educado, o nível de cães acima da média do que eu imaginava, honestamente. E além disso, cães que poderiam competir fácil no Brasil, eu me arriscaria a falar, até nos Estados Unidos tem alguns cães lá que não fariam feio lá não, viu? E aqui no Brasil também não. E eles têm umas dinâmicas gozadas, porque tem assim, a exposição tem 3 a 6 meses, 6 a 9, 9 a 12, vão competindo melhor jovem também, vai entrando diferentes de idade, e tem de coisas de handler mirim, e eu, pela primeira vez na minha vida, eu vi julgamento de handler adulto. Eles têm um ranking de handler. Interessante. Isso. Não, mas tem um ranking deles. Eles têm um ranking até no final do ano, qual foi o melhor. Que é assim. Por isso é que você... Eu fico imaginando, alguns anos atrás, tivesse um ranking de handler e competição de handler adulto, acho que dava tiro no Brasil. Mas... não. Dava, mas lá sim... 40 cães. 40, 50 cães. Eles... Imagina como... A exposição tinha um pouco mas mais... Antigamente, é que antigamente tinha de 3 a 6 meses. Eu ganhei um Best in Show adulto com uma filhota Shih Tzu de 4 meses. Lá eles separam, depois é que eu acho também errado, eu já dei minhas questões sobre questão de idade, tem que competir, que é um outro caso. Mas esse negócio de handler adulto é uma coisa interessante, que tem uma competitividade sadia. O que me surpreendeu principalmente lá é que aquele é o tipo de sinofilia que eu penso em implementar aqui na Allianz do Brasil, no CASTV. É assim, pessoal Exatamente. É concorrente, não é inimigo, pessoal, um ajuda o outro na hora da foto do final, tem uma colaboração que não é
muito vista aqui em termos de Brasil. E lá eles têm esse espírito. Eu acho isso fundamental acrescentar. E o que é bacana é que eles, por outro lado, eles são ávidos em conhecimento. O que o Juan Carlos me passou, porque a gente deu uma palestra no sábado à noite para a turma lá do clube, inclusive a Regina brilhantemente fez uma palestra fantástica sobre fila brasileiro, que eu recomendo que a gente faça uma live um dia com ela só para falar de fila. E... Eu tive. Ótima ideia. Eu tinha que fazer. Pode chamar. Eu passei dando tudo que eu podia estudar de fila por causa dele. Que eu pus a... Inventou essa história e que eu tinha que falar sobre fila, e eu fui dormir tarde da noite vendo tudo que eu podia falar de fila. Regina, sacanagem. Arrasou no fila. Muito bom. Mas assim, o que é interessante nisso é que eles pediram opinião nossa sobre dinamismo de exposição. A gente deu uns toques como poderia ficar um pouco mais dinâmico, mas eu falei para eles, em termos de organização, vocês estão 10 anos-luz que nós aqui no Brasil. E aí eles explicaram que eu perguntei como é que é essa história da Allianz lá no Equador. E o que me falaram que houve um pessoal que estava insatisfeito com o FCI, saiu, montou a Allianz, e era um pessoal que já tinha um pouco de experiência em exposição junto ao Kennel Club lá de FCI, lá do Equador, e que eles passaram 3, 4 anos fazendo toda a organização antes de começar eventos de exposição. Que eu falei para eles, infelizmente, nossa realidade no Brasil é um pouco diferente, a gente não tem condição de fazer isso. Oi? Eles ficaram 3 anos fazendo curso de formação. Eles pegaram os veteranos e começou a formar os criadores. Todos os criadores que migravam tinham acesso a curso, a palestra, a workshop. Eles trabalharam muito com formação do criador. O Juan Carlos acabou de entrar. O Juan Carlos acabou de entrar. Eu acho interessante catar ele na curva já e perguntar para ele explicar isso aqui. A Bezinha Longo, só uma pergunta, ela responde. Acabou de entrar, olha, acabou de escrever Ola lá no. A Bezinha perguntou para mim se o handler adulto é separado entre amador e profissional. Não, era competição de handler profissional. Quem entrava. Não sei se tinha alguns lá que não eram profissional, aí eu não consigo saber, mas eram profissionais que apresentavam vários cães. Agora eu Antes de entrar o Juan Carlos, eu só queria agradecer a presença da Vera Anequino, que é uma criadora super respeitada de Samoyeda, e fico feliz que ela esteja aqui acompanhando a gente. Foi ela que perguntou sobre as pistas, o tamanho das pistas. Então, muito obrigado, Vera. Tamo junto. Vamos lá. Legal. Acho que bota o Juan Carlos. Ele não está aparecendo para mim. Pode me derrubar. Eu vou escrevendo por escrito as questões. Aí, novamente, ele falou saludos. O Juan Carlos. O Juan Carlos é o que? Está no perfil da esposa dele. Não sei, está escrito aqui. Não, Velas, tá, eu já sei qual que é. Tá. Tadeu, deve ser ele. Tadeu, vou fechar você aqui, que só cabe 4 na live, tá bom? Aí... Qualquer coisa eu mando por escrito. A pergunta você não tá? Sem problema. Eu vou colocar o Juan Carlos aqui já na live. Deixa eu só achar o perfil dele aqui. Não tá aparecendo na listagem para mim. Ô, Juan, manda o convite. Manda o convite, Juan. Agora eu consegui. Foi.
O pessoal tá entrando aí também, conforme vai ver na live. A gente só tá aguardando o Juan Carlos entrar na live. Enquanto isso, enquanto ele não entra, respondendo rapidinho para o Grume Gutenberg, que ele perguntou a dúvida, o pastor de Cáucaso, ele entra no grupo 1 de pastores pela divisão da UKCB. Eu te aconselho a dar uma entrada no site da UKCB ou da Allianz, que tem lá um link para a divisão de grupos. Aí você vai ver que o Cáucaso está no grupo dos pastores. Se tiver qualquer dúvida, estou à disposição. Hola, ¿qué tal, Juan? Mira, cambia la cámara, la cámara para frontal. Isso! Olha, Buenas noches. Olá, Mucho gusto, Juan, tudo muy bem? buenas tardes, ¿cómo están? buenas tardes. Aquí, buenas noches. Sí, acá buenas tardes, bueno, qué gusto Tudo verles nuevamente a ustedes, Luis Mael, pues Marcelo, Regina, qué gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, bien. Marcelo, Juan, nosotros falar. estávamos falando agora sobre a questão de como surgiu a Allianz no Equador. Você contou para mim, por favor, conte sua experiência de como a Allianz surgiu no Equador. Hable despacito para que todos possam entender, por favor. Perfecto. A ver, nosotros ya nos dedicamos más o menos unos 30 años a la parte de sinofilia, aparte con bastantes amigos en lo que es la crianza y con nuestra asociación canina de nuestra ciudad, afiliada a un club. Nosotros lo que hicimos es, al querer capacitarnos, al querer estudiar, al ver que nuestro país no cumplía esas condiciones para ayudarnos en nosotros crecer profesionalmente, salimos a capacitarnos fuera del país. En una de estas capacitaciones que fue en Colombia, yo conozco a María Eugenia Riveles, nuestra directora general, en un evento muy grande que es Expupet, donde había... Um rato apenas. Para quem não conhece, a Maria Eugênia é a diretora mundial da Allianz, ela é responsável pela Allianz no mundo. Desculpa, siga, Juan Carlos. Claro, yo voy a Colombia a capacitarme y veía que venían gente de España, de Brasil, de México a esta capacitación. Yo ingreso a la sala y ingresa María Eugenia Riveles a indicar lo que es Allianz. Yo no conocía lo que era Allianz, hablamos de hace 5 años y medio más o menos, en donde indica todo el proceso de lo que es Allianz hace 30 años, el apoyo a la sinofilia, el apoyo al adiestramiento, el apoyo principalmente a la peluquería canina. Entonces, ahí es donde yo recién veo lo que es Allianz y me gustó, pues esa afinidad es la que nosotros queríamos de nuestro país para ayudar a la gente a que crezca y se capacite. Conversando con María Eugenia me dice que qué posibilidades hay de que pueda yo coger la presidencia de Allianz en Ecuador, hacer con la continuidad de lo que hacíamos nosotros, pero con una facilidad de trabajo respecto a la formación. Y esa era mi línea, el formar a la gente que se capacite, que estudie. Entonces nosotros en Ecuador entramos hace 5 años con formación de razas, formación de sinología, formación de comportamiento, de peluquería canina y de adiestramiento. Es así que yo empiezo a armar un equipo que estudia más o menos durante 3 años para que conforme
todo lo que es el equipo Allianz, los directores de cada ciudad, porque nosotros tenemos un director en cada ciudad, que son más o menos 10 ciudades, para hacer trámites de registros de camadas, registros de cachorros. Entonces, lo que yo quería es tener gente preparada que asista, que pueda indicar a las personas que son nuevas principalmente el proceso, estudiando, formándose, y es cuando nosotros llegamos a formar un equipo sólido, que somos de diferentes ciudades, y por eso ustedes cuando estuvieron aquí en la ciudad de Quito, en Valle de los Chillos, en la exposición, estuvo todo el equipo de las 15 personas, donde vienen de todas las ciudades, ayudantes de pista, prepista, representantes técnicos, jueces, todo conformado, fuerte y listo. Pero eso sí, con un proceso también que viene atrás con mi familia, mi esposa, mis hijas, que nos apoyan en la parte logística, que ese es algo muy esencial en todo lo que se refiere a la parte de elaboración del cronograma de trabajo de la exposición, que son ya el área de pista, todo lo que es las mesas preparadas, Carlos, todo lo que es hojas de secamiento. Carlos, desculpe te apartar un poco ahora, pero nosotros nos quedamos tan impresionados, bien impresionados con la formación que hace allá en Ecuador, que la idea es traer para acá también ese tipo de formación en conjunto con otras ideas que tenemos. Es una área que es de Tadeu, área de Academy, porque no sé si Juan habló o iba a hablar, pero la equipo, que son de 20 y pico personas, ellos hacen un rodillo de las funciones de la exposición en cada exposición, de manera que ellos saben ao longo do tempo todo lo que tienen que hacer en el proceso de exposición. Desculpa, pero quería hablar até porque fue una formación que nos pareció muy interesante. Sí. Muy bien dicho, muy bien dicho. Todos nuestros alumnos, que les llamamos nosotros porque todos somos iguales aquí, rotan en todos los sitios. Entonces, cada exposición, unos son ayudantes de pista, prepista, secretarías, cintas, ayudantes para armar el evento. Entonces, cada exposición rotan todos. Entonces, en el caso de que alguien no pueda asistir o pase algo, automáticamente cualquier parte del equipo está listo para poder suplir ese puesto. Entonces, es así que todos tienen el conocimiento en su lugar: secretaría, hojas de revisión, todo lo que es formularios, inscripciones, ayudantes de pista, prepista, todo el equipo conoce todo el ambiente. Justo bien dicho, Marcelo, muchas gracias. Justamente todo el equipo conoce todo, es para la tranquilidad de nosotros poder abastecer las inquietudes también de la gente. Si es que alguien va al evento, nosotros estamos bien uniformados. El uniforme es característico, un color de Allianz y un color, el sello. Si alguien tiene alguna inquietud, pues se acerca al equipo Allianz y yo sé que ellos pueden facilitar alguna inquietud que tengan en el evento. Entonces, sí, justamente, por eso nosotros buscamos primero la parte ética, como también ustedes lo vieron como jueces, es la parte primordial, la ética del manejo de la exposición. El ejemplar que debe ganar, gana, no hay influencia absolutamente en nada. Simplemente el perro que debe ganar es el ganador y nosotros aplaudimos, festejamos entre todos y esa es la fiesta. Nosotros queremos que sea una fiesta, que la gente disfrute, que la gente la pase bien. Eso es un compañerismo lo que buscamos, ayudando a la gente, ayudando a los ayudantes de pista, ayudando a los handlers, apoyando en todo, pero con una rectitud, sí, de seriedad, de manejo correcto del evento, pero que sea una fiesta con micrófonos inalámbricos, como con cintas, con walkie-talkies, una información bastante para no estar corriendo de un lado a otro. Simplemente nosotros sí tenemos un equipo bien formalizado y unas hojas de preparación para ir a ese evento. Entonces, eso es lo que nosotros tratamos de hacer. Es
recordemos que es nuestro segundo año de exposición, el año anterior fue el primero, este año estamos naciendo Allianz en Sinofilia, pero 5 años formándonos. Eso es lo que nosotros buscamos. Primero formar, yo tener mi gente lista, y yo sé que muchas instituciones no tienen ese equipo porque es bastante difícil de hacerlo, ¿no? De formar, pero es gente ya que es una familia. Somos una familia, somos unos amigos que nos gusta ir, disfrutar de la exposición, de apoyarnos. Si alguien falla, pues automáticamente no se nota porque el otro compañero inmediatamente ayuda, y tratamos de que en el conglomerado de Allianz se sienta eso. Juan Carlos, antes de você entrar nesta live, eu vou falar devagar para que você entenda tudo também. Antes de você entrar nessa live, eu estava justamente comentando que a sinofilia que eu encontrei no Equador é aquela que eu quero trazer ao Brasil. Um ambiente de família, todo mundo indo passar um dia feliz. Era claro e nítido esta impressão. Eu, por exemplo, fiquei assim, super, com até aquele julgamento de baby handler, quer dizer, todo mundo torcendo para o ninho, todo mundo feliz, todo mundo dando um apoio. E é esse tipo de coisa que eu quero, porque eu tenho a impressão que nesses anos todos, a alta competitividade que tinha aqui nas exposições do Brasil, elas se transformaram em uma série de inimizades. E isso acabou minando a sinofilia como um todo. E é isso que eu quero buscar para trás, para trazer. Fala, Regina, desculpa. Uma coisa que eu achei muito interessante e importante foi o uniforme de todos vocês com uniforme igual da Allianz. Porque aqui, por exemplo, você não sabe como cada um usa a sua roupa e à vontade. E, às vezes, uma roupa até decotada demais, uma coisa assim. Não é querer ser toda certinha, não é isso. Mas é porque você não sabe quem é o que está organizando a entrada de pista, você não sabe a quem se dirigir para uma pergunta, porque está todo mundo com qualquer roupa. E lá você sabe muito bem, aquele é da Allianz, eu vou perguntar aquele é do Canyon, eu vou perguntar a essa pessoa, porque essa pessoa é do Canyon, porque ele está uniformizado. Isso foi muito importante. Sí, sí, justamente es un tema muy, muy importante. Uno, el momento que ya llegan el área y el sitio donde están los expositores son carpas que son divididas con su espacio para que no le dé el sol, no le dé la lluvia, un área generalmente que tenga agua. Nosotros siempre tratamos de prever la facilidad para el equipo y la facilidad para los expositores. Así es que cuando también van llegando, cada carpa ya tiene el nombre de los expositores y nosotros les recibimos en agradecimiento por haber venido al evento, nos acercamos si están bien, si tienen la luz, si están tranquilos, que necesitan. Entonces damos una camaradería, una bienvenida a los expositores, que se sientan bien. Entonces yo creo que es una forma de nosotros estar activos con ellos y darles la tranquilidad, y saben que la finalidad de pasarla ahí es de disfrutar lo que nos gusta, pasar con nuestra familia, pasar con nuestros perritos, el momento de nosotros hacer un evento, que ellos disfruten con la gente que está ahí. Y recordemos que también hay gente que viene a visitar el evento y pues tiene la posibilidad de ver las razas. Ahí preguntaban qué razas nuevas hay, qué razas son, para qué sirven, cuál es la función, qué necesita de cuidado, y ahí son los criadores quienes dan el conocimiento y la apertura para apoyarles, ¿no? Y si en caso, poder apoyar si alguien tiene esa raza. Entonces yo creo que es un conjunto, un complemento total de familia, y el equipo
sí, nosotros lo que hacemos es cuidarnos entre todos para que salga el evento lo mejor posible, bien uniformados, con camaradería, agradeciendo a la gente, agradeciendo a los señores jueces, que los jueces se sientan bien. Entonces, todo eso es lo que nosotros necesitamos. Não, sem dúvida, o aspecto de família foi fantástico. Que a gente aqui, enquanto juiz dentro da pista, a gente percebia que a maioria das pessoas não eram handlers profissionais com seus cães, mas eles estavam lá com suas famílias e todos participando. É uma coisa muito, muito bacana que eu espero um dia chegar aqui. A gente conversou um pouco também, antes de você entrar, sobre a qualidade dos cães. A Regina e eu, nós ficamos muito impressionados porque a gente encontrou cães numa qualidade melhor do que a gente estaria esperando encontrar. E eu fiquei não só assim de encontrar cães acima do que a gente esperava encontrar de qualidade. Eu esqueci de pegar na exposição, pedi para o Juan Carlos, ele me mandou o catálogo esta semana. Eu fiquei surpreendidíssimo que boa parte dos cães, inclusive, eram cães de criação equatoriana. E, por exemplo, alguns cães que eu julguei e premiei, eu conseguia ver alguns tipos de canil que são famosos, tal, e quando eu fui ver no catálogo, que até perguntava para o expositor, vem de tal linha, vem de tal linha, vem, ele é neto de não sei o que lá, tal. Aí quando vai ver no catálogo, era tudo criação equatoriana, e alguns cães realmente nos surpreenderam agradavelmente. Regina, o que você tem a falar disso? Gostei muito dos canicorsos. Achei de um nível altíssimo a raça canicorso. Os cães de porte grande, eles estão muito bem. Eu achei assim de um nível muito bom de porte grande. O que eu não vi muito e que realmente precisa de um incentivo aí são cães de pelo largo. Tem muito pouco os de pelo largo. Não sei se é por falta de como grumar, ter o grooming. Isso aí falta, eu senti falta de cães de pelo largo. Tinha 2 exemplares só de pelo largo e são um Shih Tzu e York só. Maltês não tinha, Lhasa não tinha. Levando em consideração até o que a gente vê no Brasil, que é o contrário, né, Regina? No Brasil, os perros de pelo largo, longo, têm maior quantidade, maior volume que o perros de trabalho. Agora, aqui tem uma coisa. Você quase não vê cães de tanta qualidade como canicorso, aqui e lá tem quantidade. Doberman. Aliás, o Doberman, para mim, o mais bonito de todos. Aliás, pegando esse gancho do Doberman, eu fiquei assim muito impressionado com as categorias mais jovens. A categoria de julgamento de Best in Show para 3 a 6 meses era de um nível altíssimo. Eu dei para o Alaska Malamute, reserva para o Bulldog e terceiro para o Doberman. E eu acho que ali podia inverter qualquer um deles. Foi detalhe de exposição e tal. Como ainda tinha mais 2 ali que podiam se classificar muito bem. Eu achei não sei se você concorda comigo, Regina, esta classe de 3 a 6 meses era de um nível elevadíssimo. Eu dei para o Bulldog inglês, que fiquei apaixonada. Tão linda que era.
Mas você inverteu, foi segundo. Eu dei segundo para o outro. Quer dizer, foi uma questão de inversão. Mas era uma classe fabulosa, de 3 a 6 meses. Mereciam estar numa final de exposição competindo, como era também. Era de um nível altíssimo. Fiquei apaixonada. Tão linda que era. Mas você inverteu, foi segundo. Eu dei segundo para o outro. Quer dizer, foi uma questão de inversão. Mas podia ser, para mim, qualquer um dos três. Qualquer um dos três podia inverter. A minha escolha foi pela apresentação. Como era também. Alguém, Boa, se tiver, está com um telefone móvel que está com áudio, um segundo áudio tocando. Sim, está com um pequeno, está com um tico de atraso. Em áudio está repetindo. Nossa, o Tadeu está dando um suporte, já que ele não entrou, ele está teclando comigo e me está dando um suporte. E me chamou a atenção, primeiro, que está presente na live o Alexandre Kobayashi, a quem eu agradeço muito a presença. Alexandre Kobayashi, amigo meu de mais de 30, 40 anos, é um cara que eu gosto muito. Ele adora eu ver eu fazendo pizza aqui à noite. Ele me liga para ver como é que são as pizzas aqui no Brasil. E ele fez uma pergunta interessante, que era a questão dos Akitas. E aí eu volto para você, Juan, porque o que acontece? Eu e a Regina demos os 2 quartos de exposição para um Akita americano muito bonito. Tinha Akitas nas classes filhotes muito bonitos também. Eu gostei do nível geral dos Akitas, que são todos Akitas americanos, pero não havia Akita Inu ou Akita japonês. Por que não há Akita japonés en Ecuador y hay americanos? ¿Qué te parece? A ver, aquí realmente solo hay unos 2 criaderos de Akita japonés, pero por el momento no están criando, solo los tienen adultos, pero no han sacado cachorros, pero es muy poca la crianza aquí de Akita japonés. Akita americano hay mucho, es muy fuerte Akita americano. Lo que sí, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede en Ecuador principalmente? Se manejan mucho los perros grandes, fuertes, perros de trabajo, como decíamos, Rottweiler, Cane Corso, Bull Mastiff, Boxer, Doberman. ¿Y qué es lo que pasa con los perros de pelo largo? Aquí, lamentablemente, no había capacitaciones, cursos para mantener los perros. Y recordemos que un perro de pelo largo tiene que salir bien cuidado, bien mantenido, para que sea bien presentado. Y por eso muchos perros optan por no salir. Recientemente con Allianz estamos surgiendo esas capacitaciones, apoyando para que la gente pueda mantener, cuidar sus perritos y los puedan exponer. Por eso es lo que en Ecuador normalmente no hay esa cantidad de perros de pelo largo para competir, que es muy complicado, muy difícil, ya que los groomers o estilistas no están preparados. Por ejemplo, Perú es una potencia, tiene muchos perros de pelo, lo manejan muy bien, Colombia también. Entonces, ese es el gran déficit que tenemos en Ecuador. Y por eso es lo que Allianz normalmente, por eso es lo que mucha gente ha querido salir del país a capacitarse, a estudiar, ya que aquí no ha habido ese tipo de cursos para apoyar al mantenimiento y cuidado de esos perros. Hay veces que traían perros de muy buena calidad, pero recordemos que el 80% está en su mantenimiento y cuidado. Entonces, se perdieron todos esos perros, esos ejemplares. Y con estos cursos que estamos dando con Allianz, con esas capacitaciones es donde está surgiendo ya este tipo de perritos y van, yo creo, poco a poco a salir adelante. Entonces, ese es un déficit que teníamos acá en Ecuador, que poco a poco lo estamos valorizando en la capacitación, en ayudar al criador, al groomer, en ese tipo de perritos. Ok.
ese trabajo de E te información. parece que lá a grande influência americana no Equador é que faz ter mais interesse nos Akitas americanos do que nos japoneses? Porque a coletividade japonesa, pelo que eu vi, tem um bom tamanho no Equador, né? Claro. Bueno, recordemos también que el licenciado Augusto Tandazo de aquí de Ecuador fue criador de Akita americano y generalmente él es el que luchó para que se mantenga la raza Akita americano yendo a Estados Unidos a dar su punto de vista y el poder, recordemos que antes estaba unido casi el Akita japonés con el Akita americano. Entonces es donde ya se subdivide estas dos líneas del Grand Japanese Dog generalmente y el Akita japonés, pues para que se sitúe. Aquí Ecuador fue una potencia, igual que Latinoamérica también en Akitas americanos. Es muy fuerte, está una crianza bastante estable, pero sí el Akita japonés es muy débil aquí en Ecuador. Es muy débil. No hay mucho y he visto tampoco que en Perú hay mucho y en Colombia también poco. No se maneja mucho el Akita japonés, pero el Akita americano con mucha fuerza. Generalmente yo creo que por lo que es más grande, más fuerte, más voluminoso, más elegante, generalmente puede ser un factor, ¿no? Yo saqué aquí en Ecuador, yo competí durante 2 años con Akita japonés, que justamente trajeron perros del Japón. Y yo quedé número 1 en el grupo, número 5, compitiendo con Akita japonés. Generalmente yo manejé mucho esa raza, Akita americano, Akita japonés. Yo crié Akita americano durante 15 años, pero también expuse de clientes del Akita japonés. Outro ponto, Regina disse de poucos cães de pelo mais longo. Realmente são cães que têm um cuidado um pouco, um manejo um pouquinho mais difícil, né? Imagina eu que crio Rhodesian, me dá um Shih Tzu na mão, nem um sonho. Agora, me surpreendeu por outro lado, dentro do grupo Terrier, os Terriers estavam, não só os que ganharam, ou que ganhou com a Regina, não classificou comigo, mas assim, os Terriers no geral, eles estavam num nível de trimming, grooming, na média, melhor do que tem no Brasil. Porque no Brasil, os de ponta são muito bem trimados, condicionados, mas os cães de classe já deixam a desejar. Enquanto que no Equador, os Terriers estavam muito bem grumados e trimados. E o que te parece, por que nos Terrier, que são complicadíssimos manter, eles estavam num nível bom de grooming e trimming? Não sei se você concorda comigo, Regina, sobre esse ponto. Eu concordo, mas eu acho que eu sei qual é a diferença. Um Terrier, ele não tem necessidade, a não ser na época que faz, com a mão e tudo, de todo dia estar escovando, todo dia tirando um nudo, todos os dias estar penhando, 2 vezes por semana. Eu vou discordar de você, Regina. Então, eu já tive um Airedale. Eu sei o trabalho que aquela coisa tá, tanto é que nunca mais eu nem criei e parei pelo trabalho. Inclusive está aqui presente o Caio, que algumas vezes até manejou esse Airedale para trimar, para preparar, ele ajudou bem na campanha desse Airedale. É de sentar e chorar, eu não quero um trabalho desse nunca mais na minha vida, viu? Mas, pelo que te parece este ponto? Como los Terrier, hay escuela para trimming de Terrier allá? ¿Dónde aprender a manejar los Terrier? Lo que miro talvez seja isso, Juan. Existe uma influência muito forte vindo de América, dos Estados Unidos, para Equador.
não só apenas por causa da moeda, mas porque existe uma proximidade de contato e cultura, existe uma aproximação, e talvez por este motivo se siga muito parecido com um trabalho mais americano de norte da América do que de sul da América em Equador. O trabalho que vimos de Allianz Equador foi muito rico e muito belo. Muitas pessoas estão surpreendidas com o resultado, porque de Brasil temos uma visão muito pequena, territorial, apenas do Brasil, e uma coisa ou outra de pessoas que saem do Brasil. Então, não conseguíamos mirar a grandiosidade de um trabalho, como, por exemplo, o que está acontecendo em Equador, que existe, inclusive, um cambio de influência, existe um trabalho tão forte que cambiou a posição. Hoje, se tem a Allianz aparecendo muito mais em eventos muito fortes e ainda formando muita gente em Equador. Eu acredito que esta influência que tem em Equador, que é um pouco mais norte-americana, tenha mudado um pouco o ponto de vista que estamos acostumados em Brasil. Sí, sí, toda la verdad. Generalmente muchos ejemplares son importados desde allá y toda esa técnica, a ver, lo que pasa es que Colombia, nosotros estamos muy cerca a Colombia, ellos se fueron a Norteamérica a seguir cursos y ellos se especializaron en todo lo que es el stripping y trimming, ¿no? Entonces, esa influencia la tuvimos cerca de Ecuador. Vinieron groomers contratados desde Colombia y de Estados Unidos para trabajar todo este tipo de perros. Hay una persona que vino, que empezó a criar muchos perros, empezó a traer y trajo groomers y preparó a los ecuatorianos. Entonces, por eso hay una muy buena escuela de manejo de perros de manto de pelo duro. Y con la influencia de Colombia, pues hubo bastante técnica para poder preparar estos ejemplares y manejarlos. No es así lo que pasó con mantos lisos, pero sí, en mantos duros sí se mantiene una muy buena técnica. Hay muy buenos groomers que sí utilizan en estos ejemplares el corte estándar que se necesita para dar el mantenimiento, cuidado del trimming. Y la influencia de Perú también, que tenemos, nos ha ayudado mucho, pero todo la influencia de Norteamérica que viene para acá. Por eso, generalmente, Estados Unidos, todo lo que es Colombia, lo que es Perú, avanzaron muy fuerte y nos apoyó a Ecuador. Sí, eso sí nos apoyó muchísimo. Y ahorita hay muchos grupos que están en Estados Unidos. Eu gostaria de lembrar. No escuché, perdão. Pode falar, Marcelo. Não, eu ia apenas comentar que um dos grandes runners de terra nos Estados Unidos, o Santiago Pinto, ele é colombiano. E Sim. o cara é fera. Sí, exactamente. Santiago Pinto vivió aquí en el país 3 años, exhibiendo perros en Ecuador. Entonces él fue con muchos groomers de Colombia, pues que apoyaron, que nos dieron cursos acá a los estilistas, a los handlers, y tenemos una muy buena escuela. Por eso Santiago Pinto venía con Fred Yasiski, que era de Estados Unidos, se radicó acá en el país y que empezó a importar mucho perro de manto duro, que es Fox Terrier, Leyland Terrier, generalmente West Terrier, que se maneja en esa línea, y con ese grooming se mantiene aquí. Entonces, esa escuela es la que tenemos nosotros acá en Ecuador. Agora eu entendi, porque se o Santiago esteve aí, deu cursos e ensinou, é um dos melhores que tem, não tem nem o que falar, né? Ele é fera. Existe uma influência, né, Marcelo? Uma influência norte-americana bem forte no trabalho. Você vê que até a forma de trimar, posicionar os cães, se vestir também influencia. É claro que tem todo um trabalho que o Juan já vem fazendo, de formar, preparar e educar lá, que é algo que eu falo bastante aqui no Brasil. A gente precisa tratar a nossa cultura, porque o problema hoje é a cultura sinófila, a cultura do criador que foi marginalizada, essa é a verdade. E
É verdade. É verdade. Aqui o Brasil é gigantesco, faz um trabalho grandioso de sinofilia, mas está marginalizado. Está tudo marginalizado. Foi se perdendo ao longo dos anos e a gente vê mais política de poder do que sinofilia. E o tratar a cultura do trabalho ela é muito importante, né? Eu acho que essa cultura que o Equador adotou, que na verdade vem construindo, nem adotou, está construindo uma cultura de sinofilia, é o que faz uma diferença de trabalho muito, muito gostosa, que é um ambiente familiar. Exato. Aqui tem uma coisa, se uma pessoa não colocar seu cachorro na mão de um handler famoso, então, às vezes o cachorro é muito bom, só que o favoritismo, né? Só beneficia o handler que é ligado à política de poder interna do... Exatamente. Eu colocaria um... Antes de chegar nos Cocker, desculpa, Regina, só para fechar esse assunto cultural. Eu, honestamente, nunca tive muito contato com a sinofilia do norte da América do Sul. Eu sempre tive muito mais contato com a Argentina, Uruguai, Chile e tal. Existe uma questão cultural que é muito interessante. Você pega um país como a Argentina, eles importam cães para criar. A criação é o grande objetivo. Por isso que na Argentina você tem grandes criadores de tudo quanto é raça. Eu aprendi muitíssimo com vários criadores da Argentina do tempo do onça, vamos dizer assim. Já no Brasil, a grande preocupação é importar cão para pôr na exposição. Se ele vai tirar ninhada, se ele vai criar, se vai usar na criação, é o de menos na história, né? Então, eu acho que esse conceito também de criação me parece ser muito forte no Equador. Regina, eu te interrompi dos Cocker. Vai firme, desculpa. A Bruna falou um negócio que só sinalizando aqui, a Bruna falou um negócio que é verdade. Meio que está invertido, né? Tá ao contrário. Tá tudo muito ao contrário. O que era certo, o que é errado está passando pelo certo, o que é certo acaba passando pelo errado, e isso acaba quebrando um vínculo moral, um vínculo ético, de transparência, de princípio, que é o que o Juan falou logo no início que ele entrou, que a visão é fazer um trabalho muito ético, muito ético. Se é para ganhar o cão, se esse cão é bom, é ele que vai ganhar e acabou. Não está lá para olhar o handler, está lá para olhar o cão. O Tadeu falou algo nesse sentido também, que hoje tem gente que se intimidam com a presença de alguns handlers, porque o handler constrói o nome, o juiz se intimida com a popularidade do handler de dar uma nota ruim para o handler, de avaliar mal o cão daquele handler e acabar se prejudicando como juiz. Isso não pode acontecer. O juiz tem que ter coragem de colocar os seus princípios, os seus valores, a ética do trabalho acima de tudo isso, que é algo extremamente importante, né? Acho que quando a gente afasta isso do trabalho, da sinofilia, que é para ser algo gostoso, algo familiar, algo que nem aconteceu na exposição do Equador, a gente perde a sinofilia. Hoje, o que ocorre aqui no Brasil é que esse espaço de exposição se tornou qualquer outra coisa menos sinofilia, que deveria ter o respeito, o amor aos cães, né? Eu acho que isso é importante ressaltar. Desculpa. E o Juan Carlos falou uma coisa que eu achei interessante, e nem eu nem a Regina citamos antes dele entrar, que, para mim, de experiência que eu tenho de julgamento, foi uma das experiências mais leves que eu tive. Não teve pressão de handler, não teve pressão de juiz, de saber quem era o cão. Eu julguei lá tão à vontade, porque eu não sabia quem era quem. E normalmente, quando você julgava no Brasil e em alguns outros países, você já chega meio sabendo quem é quem na história. E isso dá uma liberdade e uma tranquilidade no julgamento, que foi o que o Juan Carlos falou. Ganha quem... Eu não vou nem colocar que ganha quem é o melhor. Ganha quem é o melhor na opinião deste juiz. E isso é fantástico, porque você se sente
muito à vontade, né, em julgar lá. É uma satisfação, sem dúvida. Exatamente. Eu fiquei também muito impressionada com a qualidade dos cockers, tanto americano como inglês. E vi que estavam muito bem grumados, muito bem mesmo, uma qualidade muito boa. Também dei um show para o americano e muito grumado. E não é um cão fácil de grumar, porque ele tem também essa coisa de pelo, tem que fazer todo dia, arrumar, ele tem que ser muito bem trimado, e ele estava impecável. E a qualidade também do cocker. Achei maravilhosa a qualidade. Sem dúvida. Claro. Sem dúvida. No geral, nosotros desde que empezamos Allianz en Ecuador, siempre quisimos manejar la ética desde el principio, siempre, y eso nos hemos formado siempre. Entonces, desde que empiezan mis alumnos o los alumnos a estudiar, nosotros los manejamos con ética. Aquí no hay privilegios, aquí todos somos iguales y vamos a disfrutar una exposición. Por eso es lo que generalmente no hay influencia de algún handler que quiera influir en algo. Si un handler tiene la habilidad de demostrarle, por supuesto, de esconder los defectos y demostrarlo en un propietario, si es verdad. Pero generalmente el juez Está cortando la calidad del ejemplar, ¿no? Perfecto. Entonces, aquí es cero política, cero manejo. Es más, en la primera exposición compitieron mis perros y los jueces no sabían que estaban mis perros ahí, yo los puse. Si ganaban, perdían. Es más, salieron, como no tuvimos tiempo ni de prepararlos, los que menos grooming tenían eran mis perros. Ni a veces ni a bañarlos, todo. Pero la cosa era ir con la familia, que disfruten, pasar bien. Nadie sabía de quién eran los perros, pero esa es la fiesta que se quiere vivir. El perro que se merece ganar en el momento, ahí está la calidad. Entonces ahí está la actitud del juez para reconocerlo. Y recordemos que un ejemplar de un día a otro también varía, ¿no? Varía en carácter, varía en estabilidad, viaja mucho. Los que ya manejamos perros lo sabemos, ¿no? Depende mucho eso, pero, ajá, exactamente, se cansa el perro, el primer día estuvo bien, el segundo día ya se cansó. ¿Sí? Eso es lo que nosotros lo vemos también ya como propietarios, lo vemos como handlers y los vemos como jueces, ¿no? Y sabemos eso, pero aquí la política cero, somos amigos fuera de la pista y dentro de la pista pues se borra todo y yo juzgamos ya lo que está y por eso es la facilidad de los señores jueces que se sientan bien, que no haya presión de absolutamente nada de nadie, que disfruten la exposición, que vengan, juzguen, nos ayuden a valorar la crianza de una persona que está criando en Ecuador. Eso es lo que queremos, que valoricen a un criador, que valoricen a una persona que tiene un perro y que lo hagan eso. Esa es la dirección que nosotros tenemos con Allianz en Latinoamérica, a nivel mundial y en Ecuador principalmente, que es vivir la fiesta y apoyar a los handlers y a los criadores en lo que están haciendo. Si se merece el perro que crió a esa persona, pues felicitaciones, se lo merece. Y no por un vínculo político de que es de tal persona y darle el premio a tal persona, no. Entonces eso es lo que Marcelo y Regina vivieron aquí en el país, lo disfrutamos, siempre un poquito del estrés de la exposición, corre por aquí, corre por acá, que todo esté, que esté bien, que esa es la finalidad de la exposición, pero como ustedes vieron, todo en conjunto se disfrutó y se la pasó bien en un evento familiar. Aproveitando isso que você falou, eu entendi na conversa que você criou Akitas americanos e você trabalhou como handler profissional.
Você não quer contar um pouco da tua história sinófila? Desde quando? O que você já fez? Como é que está esse teu envolvimento na sinofilia? A ver, yo cuando, bueno, mis papis tenían siempre perritos, no eran de raza, eran normales. Cuando yo me fui a una propiedad de un amigo, yo tenía unos 14 años y me enamoré de un Rottweiler de un señor que vino desde Alemania, que era un perro espectacular, bien entrenado, lo tenía súper bien. Y mi amigo tenía una hembra, cruzaron y me obsequió un cachorro de estos Rottweiler. Ese fue mi primer perro de raza. Mi primer perro de raza que tuve, que empecé yo a entrenarlo. Luego adquirí ya comprando una boxer, una perrita boxer, que es de línea mexicana, que ganaron los padres muchos vesting shows. Y después yo con esta boxer empecé yo a entrar a exposiciones. Empecé a entrar a exposiciones, contrataba handlers para competir, y es cuando yo me enamoro de la raza Akita americano. En una exposición, me encantó, aquí hay mucho Akita americano, me encantó, y es cuando yo me enamoro de la raza y me importo 2 perras que trajimos desde México. Traigo 2 perras importadas de México, Akitas americanas, y contraté handlers. Yo las preparaba porque yo estoy a 3 horas de la capital y las exposiciones eran en la capital. Entonces, el handler las competía y quedábamos en un buen puesto, primero, segundo, tercero. Y un día lo típico, se cruza el handler y no puede sacar mi perra. Y ahí es cuando mi esposa me dice, pero tú la estás entrenando, sácala. Y ahí yo la saco la perra y yo gano a las campeonas, gano raza, gano todo con la perra, y dice mi esposa, mira, tú eres el que tienes que sacar porque la perra nunca sacó raza. Entonces, al siguiente día la saco yo y gano raza nuevamente con mi perra. Nos fue súper bien. Es cuando yo me apasiona ya el manejar los perros, porque lo hacía empíricamente. Empiezo yo a hacer ya un curso ya de manejo de perros, me preparo para handler, empiezo yo a viajar con mi perra y la gente me empieza a ver y les indica que les gusta mi trabajo y que quiere que le saque los perros a manejarlos, a competir. Entonces ya cuando yo tenía unos 25 años, empiezo yo ya a trabajar profesionalmente. Aquí no había cursos de handler. Yo lo que hacía es grabar videos de los handlers que venían del extranjero, los grababa, veía las técnicas, cómo sacaban los ejemplares, y así aprendí yo, hasta que poco a poco salí del país a capacitarme, actualizarme, a ser un handler más profesional, y ahí es donde yo ya me capacito, ¿no? Entonces yo empecé a criar mucho lo que es Rottweiler, Akita americano, boxer, pero a mí me apasiona, y la verdad que yo cuando lo quiero hacer algo, lo hago bien. Entonces yo sí me capacité mucho para ser handler. Yo preparaba al perro psicológicamente, físicamente. Los perros, yo en mi propiedad yo tenía piscina, yo tenía trotadoras, yo tenía montañas, yo tenía todo para que el perro salga súper bien físicamente. Tenía parlantes, tenía una como exposición ahí, entonces no afectaba. Recordemos que un perro que se le prepara en la casa sale a la exposición y el perro no rinde en una exposición. Entonces yo los preparaba totalmente a los ejemplares en la propiedad. Trotaban 2, 3, 4, 5 kilómetros, físicamente eran espectaculares, y poco a poco aprendí que el grooming se necesitaba también, y aquí en el país no había cursos de grooming, así es que viajé nuevamente a capacitarme fuera del país, a mis razas principalmente. Las exibiciones son un espectáculo, un show, una presentación. Precisa trabajar lo grooming de los perros, los cachorros y los perros. Sí,
Sí, yo me especialicé en pruebas de trabajo Rottweiler, en ZTPs. Yo mis perros mismos les sacaba las pruebas de trabajo. El grooming que necesitaba un Akita mexicano necesitaba salir esplendoroso, salir bien. Entonces, pero a mí me apasiona el competir, estar en una pista. Yo trato de que el perro esté alegre, que salga hermoso, que disfrute. Yo nunca lo forzo a un perro, por eso es que cuando damos las clases de manejo de handler, lo que quiero yo es que el perro disfrute en una pista, que el perro salga alegre, que mueva la cola, que pase bien. Entonces yo a la gente le educo, le digo, mira, el cachorro no lo forces cuando es cachorro, mételo a la pista, pero que vaya, que disfrute, que juegue, dale la pelota, dale el jueguito. Así pierde el perro, no pasa nada. Tú lo estás preparando para después. No, no lo forces, no estés inquieto. Entonces, nosotros educamos a la gente que el perrito vaya, que disfrute, que juegue, que le abrace. Todo eso es del ámbito de disfrutar. Y yo le dije, después te va a dar los méritos con la calidad de tu perro y la preparación. Entonces, no forzamos a los perros que entren forzados, que estén mal. Entonces, esa es una historia de lo que hicimos y en mi vida, en mi familia, todos les gusta, a mis hijas, a mi esposa que nos acompaña, viajábamos todos a la exposición, entonces era algo muy familiar. Mis hijas salieron mejor handler infantil del país, mejor handler juvenil del país, y yo salí mejor manejador del país también. Entonces logramos varios títulos, yo viajé mucho al extranjero con mis ejemplares, con clientes, ganando muchos vesting shows y a disfrutar. Entonces, sí, me apasiona, me gusta. Ahora, como soy directivo de Allianz, ya no puedo exhibir los perros, pero lo disfruto desde afuera. Eu queria só fazer um comentário. A Bruna Silva de Atibaia está comentando lá no chat da live que ela quer começar a aprender truques, fazer handling, etc. Bruna, nós estamos numa fase da UKCB de organização total. Infelizmente, nós não conseguimos ter o tempo que o Equador teve de 3 anos para preparar. A sensação que eu tenho é que nós estamos com um avião que nós estamos colocando gasolina nele, querosene nele, enquanto está no voo, está abastecendo com o avião do ar. É um jeito. Mas existe plano que nós vamos fazer esse ano de fazer um dia que tenha, ao mesmo tempo, um workshop sobre preparação de cães, apresentação de cães e de como é que juiz tem que atuar, não só para quem quer ser juiz, como já é juiz, como para quem quer entender que diabo que o juiz está fazendo lá, que é uma coisa que eu conversei com a equipe da Allianz do Equador, que é geralmente o público leigo vai lá e não sabe nem o que está acontecendo. Então, você está convidada para participar desses eventos, por favor, fique em contato conosco, nós estamos totalmente à disposição. Existem alguns grupos da UKCB que são heroicamente coordenados pelo Ruiz Dael. De repente ele te passa já o link, você já entra e você começa... O Marcelo está preparando um curso, inclusive, sobre sinofilia, né, Marcelo? Deixando claro aqui que quem estiver na live, o Marcelo vai fazer um curso contando algumas coisas que não são ensinadas. Você não vai encontrar isso em lugar nenhum na internet. O Marcelo está preparando um conteúdo inicial sobre a sinofilia, porém muito rico de informação, para já poder abrir a mente do criador, do handler, do groom, que quer se inserir dentro da sinofilia de forma profissional. E a gente criou um grupo, tá? Depois manda mensagem no Instagram da UKCB ou no WhatsApp da UKCB, que nós te colocamos no grupo para você poder acompanhar e participar do curso também. Tá bom? Perfeito, será sempre bem-vinda. E a ideia é essa, né? Esse curso tem alguns tópicos também sobre criação. Eu estou contando um pouco de experiências minhas de algum tempo de sinofilia, que são coisas que você não encontra por aí, não vai encontrar no YouTube. Tem uns segredinhos, algumas coisas que ninguém te ensina como é que você vê um pedigree,
tal, é tudo na raça. O Alexandre Kobayashi participa aqui de novo, falando que o Juan notou bem que um Akita se apresenta melhor com seu proprietário, que isso é um Akita japonês ainda se percebe mais. Eu iria um pouco além, Alexandre. Não tenho nada contra handlers profissionais, eu acho que eles desenvolvem um bom trabalho, etc. e tal, mas eu sou um grande incentivador do que eu fui, que é um owner handler, você apresentar o seu próprio cão. Eu acho que desde que você tenha as manhas, os truques e no ferre do cachorro, o cão vai muito melhor com o seu dono do que com outra pessoa. Isso eu não tenho dúvida quanto a isso. E pela confiança, né, Marcelo? O vínculo de confiança. O vínculo de confiança é muito importante. Hoje a gente vê alguns criadores que nunca viram seus cães em pista. Alguns criadores nem sabem quais são os cães que realmente ele tem no plantel, porque ele põe na mão de um handler, na mão de um tratador, e ele nem sabe o que ele tem de fato de reprodutor no plantel dele, e é esse handler, é esse tratador que faz todo o trabalho, e o criador nem sabe o que ele tem de criação. Então, essa parte de você poder apresentar os seus próprios cães, você cria um vínculo com os seus animais, você cria um vínculo. Aí é onde que a gente começa a praticar a sinofilia de fato, né? Porque sinofilia, a palavra etimologicamente falando, é o amor aos cães. Se você se desliga, o teu vínculo se desliga de tal forma que você se afasta da sua criação, isso é outra coisa. Isso é uma criação, uma reprodução comercial, com viés totalmente comercial, não necessariamente uma sinofilia, né? Olha, eu cansei de ver... Conheço... Desculpa, Regina. Fala, eu te interrompi. Fala, desculpa. Não, eu conheço gente que nunca foi a uma exposição, nunca viu o seu cachorro em pista, nunca, nem uma vez. Olha, é impressionante eu conheço os casos piores, principalmente nos Estados Unidos. Eu já fui em Westminster, que o cão dele ganhou grupo, ele foi lá e ele não sabia quem era o cão dele. Nem sabia quem era. Ai, meu Deus. Tem muita gente que conhece essa... Deus. Eu não vejo... É o ego pelo ego. Eu também gosto de curtir meus cães. E se eles não vão para a exposição, fica aqui no meu quintal. O handler, ele é importante, mas a gente não pode esquecer que o handler, ele é um profissional contratado e muitas vezes ele não é para a maioria das pessoas. E a grande maioria acaba ficando fora das exposições justamente porque acredita que o trabalho só pode ser executado por um handler profissional. Isso não é verdade. O criador... Às vezes tem poder monetário. Tem que ter o poder monetário para contratar um handler. É algo à parte. Eu não critico o trabalho do handler, ele tem a sua importância. Não, mas o criador ele pode, a partir disso, entender que o cão ele vai estar muito mais confortável com o proprietário, com o dono, com alguém que ele tem um vínculo, uma intimidade, um laço emocional, do que com um estranho, que às vezes está ali 4, 5 meses preparando ele para uma pista. O handler consegue construir esse vínculo, mas você, criador, que está do outro lado, que está assistindo, também pode trazer os cães e pode ter certeza que o cão vai se apresentar muito mais confiante, muito mais seguro, muito mais confortável. A diferença aí, Ruiz, Ruiz, a gente tem que admitir que handler sabe o que faz. Sabe. Então isso também é uma coisa que o pessoal precisa aprender. Eu sou o proprietário, eu vou apresentar, perdi para aquele handler. Eu, na minha época, que eu apresentava meus cães, eu era o que é acostumado a chamar owner handler. Eu competia com a nata de handlers que já houve nesse Brasil. Quem está aqui na live, a Regina, sabe que eu entrava numa raça com quem que eu competia. Inclusive o Caio, que está aí, que eu bati um monte de vezes com ele no grupo para competir. O que eu fazia? Eu tentava e fazia um trabalho profissional.
Se qualificou, né? Então, eu competi. Exatamente. E o que acontece que às vezes as pessoas não conhecem muito bem como é isso, e cá para nós os handlers fazem uma espécie de dumping de mercado para mostrar que a coisa é muito mais difícil do que é, para não perder cliente. Então é conhecer esses truques e saber como fazer, que qualquer um pode apresentar. Mas não acha que você vai pôr uma camiseta rasgada, um tênis e uma calça furada e apresentar o cão arrastando pela guia, que você vai ganhar de um handler, por melhor que seja o seu cão. É verdade. Nunca. A pessoa tem que estudar, tem que trabalhar igual um handler. É a mesma coisa. O proprietário não tem como botar o seu cão num handler, ele tem que ter o mesmo trabalho, o mesmo estudo, a mesma coisa que um handler tem. Ele não pode entrar de havaiana e bermuda e arrastar o cachorro. Não é assim. Não vai ganhar. E aquilo, para o criador, às vezes é importante o handler, ele se estende muito mais no conhecimento, porque ele estuda várias raças, né? Agora, por exemplo, você é um criador. Vou dar um exemplo. Regina, especializada no Shih Tzu, em York, uma das grandes referências que a gente tem no país. É muito mais fácil você, como um criador, se especializar na sua raça de criação, e é muito mais simples também no ponto de vista de volume de conhecimento, porque se você se especializa... Eu sou criador de Shih Tzu, eu vou me especializar em Shih Tzu. O handler, ele precisa estudar várias raças que ele vai trabalhar. O caminho é muito mais longo para um handler, porque ele tem um know-how de trabalho mais completo, vamos dizer assim. Agora, o criador não, ele pode fazer o mesmo trabalho do handler, com o mesmo profissionalismo, e se especializar apenas na raça que ele cria, né? Que é muito mais... O Alexandre Kobayashi comenta aqui que ele é um gozador, né? Mas também não basta colocar uma gravata e pensar que é profissional. Sem dúvida nenhuma. Eu, quando apresentava os meus cães, eu punha a gravata e ralava a semana inteira, 1 hora por dia, preparando o cão que ia para a pista, treinando o cão. Não é assim, bota a gravata e vai firme. É verdade que depois de uns 6 meses eu podia pôr a gravata e levar, que já estava treinadinho. Mas quanto mais treinar, sem dúvida, melhor. É uma coisa de dedicação. Dedicação, não tenha dúvida. Exatamente. Juan Carlos, falando nesse assunto de handler, há escolas de handling em Equador? Porque a mim me gostou o nível de los handlers. Creio que a Regina também. Há escolas? Nível muito... A ver, o sea, hubo la escuela generalmente que vinieron de los otros países, pero específicamente aquí en el país no hay o no hubo una escuela. Pero sí la influencia de handlers que vinieron del extranjero, que vinieron de Argentina, vinieron de Perú, de Colombia, y que ayudaron en el aporte para poder conocer. Pero sí, para mí, o sea, lo importante es que están haciendo un buen trabajo, están haciéndolo profesionalmente. Hay detalles que sí faltan todavía. Por ejemplo, yo manejo mucho que he visto en otros países que se ayudan mucho con ayudantes para sujetar los perros, están con muchos perros, con los números. Son detalles que hacen que la exposición fluya y nos ayude para que ellos también no se equivoquen de perro. O sea, ya son detalles que el handler tiene que aprender. Pero para mí, el handler profesional, la psicología, comportamiento, Está cortando o áudio. El estándar de la raza, porque muchos aprendieron empíricamente, y sí, para mí es importante el que cada handler que va a sacar un perro sepa las razas que va a sacar y profesionalizarse por razas.
ya que nosotros sabemos está que cortando, cada una de lo ellas audio se presenta está diferente, cortando. ¿no? Oi, Tony. Oi, Tony. Ahí, O que eu achei interessante nos runners lá do Equador parece que están con dos dispositivos. é que essa competição de run não tinha uma alta competitividade do ponto de inimizade. Dava para ver que todo mundo curtia isso, achava legal, queria participar. E, inclusive, um ponto que me chamou a atenção foi a unidade do pessoal. Eu não premiei um handler que apresentava muito bem, mas ele fazia algumas coisas que me incomodavam enquanto handler. Acabou esse julgamento, eu fui conversar com ele e falei, olha, você apresenta bem, mas você não precisa exagerar no overhandling, etc. Vai mais, mostra o cão, que é o cão que vale. E no dia seguinte, com a Regina, esse handler ganhou o Best in Show de handler. E ele veio me agradecer. Poxa, obrigado pelas dicas que você deu. Falei, ó, se tivesse feito assim ontem, também ganhava. Então, é bacana essa humildade de querer aprender constantemente. Isso é uma coisa difícil. sí, yo creo que es muy importante poder apoyar también a todos, ¿no? O sea, nosotros hemos visto importante que en esta exposición cumplen un papel fundamental los handlers y apoyarles a ellos también, porque son una parte que desarrolla. Sí, es una parte importante. Y nosotros como Allianz, nosotros queremos que ellos se sientan bien, adicional que es su trabajo, están cobrando por hacerlo, pero darle un sitial. Como ellos se lo merecen. Por eso es el que se les festeja a ellos como el mejor handler en el evento. Y adicional, ellos suman puntos cada exposición para a la final del año salga el mejor handler del país. Y el énfasis que nosotros tenemos también a los handlers infantiles, a los handlers juveniles. Recordemos que nosotros tenemos varias categorías. Tenemos los cachorros en los perritos y también en los handlers. Entonces los handlers infantiles tres categorías. El juvenil y adicional los menores de 3 años que salieron a competir. Y fue algo hermoso. Además fue el que salgan, que disfruten y se lleven un premio. En nuestras exposiciones todos los handlers infantiles y juveniles se llevan premios, todos llevan premios porque es algo para incentivar a la juventud, incentivar a los niños del evento. O que o Juan está falando, que acabou cortando um pouco o áudio, é que eles levam muito em consideração o respeito com o trabalho do handler também. Não tem um favorito. São todos profissionais que estão lá se apresentando e eles querem... A Allianz, ela busca tentar oferecer o espaço, o conforto para todos os handlers de forma igual. E ele colocou também a questão da diferença da idade dos handlers, né? Da mesma forma que existem as classes para os filhotes, para os cães, existe o handler menino, o handler jovem e o handler adulto. E a parte da competição que cria esse ambiente, de certa forma, traz um reconhecimento, né, Juan? Traz um reconhecimento para o profissional quando se tem esse ranking, que é um profissional que está se destacando por quantidade de trabalho, de prêmio, que está se dedicando. Isso é importante.
Es muy importante, y eso es lo que nosotros realzamos pues en los handlers de que ellos son los que dividen nuestras posiciones. Sí, existe un reglamento. Otro dispositivo prendido, hay un eco. Rua, existe un reglamento o una directiva de Allianz en Ecuador sobre la puntuación de ranking para los renders. Un reglamento, si puder mandar después para nós de Brasil, los regulamentos dos renders, como que funciona el trabajo de ranking, la puntuación para los rankings, para que podamos estudar cómo aplicarlo algo también en Brasil. Sí, claro. Nosotros tenemos el reglamento de handler, tenemos el reglamento de campeonatos, el reglamento de handler infantil, juvenil, todo lo tenemos ya establecido. Si poder compartir ya después para nosotros que estudiamos encima del trabajo que está siendo feito en Ecuador, para que se possa trazer algo muy parecido, próximo, como se trabaja en Ecuador con los renders, ¿sí? Es algo que inclusive yo había comentado de crear una propuesta de trabajo para handler, había comentado un tiempo atrás que estaba buscando algo para hacer en Brasil, había comentado en un grupo que nós temos de Allianz sobre esta información. Antes teníamos nosotros un ranking, pero por perro posicionado en Best in Show. Por Best in Show. Pero ese puntaje no es real. Porque estamos dando el premio al perro y no a render. Sí. Claro, no le estamos dando el premio al handler. Y hay veces que un handler tiene 2 o 3 perros y maneja otra persona ese perro, que nunca lo preparó, nunca lo alistó, lo exhibió, lo presentó. Sí, exactamente. Entonces no es un ranking real del mejor handler. Aquí estamos dando un ranking. Tú presentas el perro que tú desees, haces la preparación, invitas al juez, el manejo y te calificamos. Sí. Ahí estamos juzgando no el perro. Perfecto. Es lo más real. Eu acredito. A Allianz, que eu fiz do Equador, Allianz, outros países também equiparados ou no começo. Juan, la pregunta de Regina es si todos los países Allianz en América do Sul, Latinoamérica, están equiparados con Ecuador o la gran mayoría están en comienzo, están en inicio. O sea, cada uno maneja su reglamento. Áudio tá péssimo. Áudio tá ruim. Ô, Regina, eu vou explicar para você. O Equador, Argentina são os mais fortes na questão de trabalho com exposição, trabalho de lições que estão mais tempo. Também tem a Stephanie Colômbia, né? Colômbia, só que Colômbia, Chile, agora abriu Peru, são novos. Que nem a gente aqui no Brasil, estão construindo um trabalho, tá? Construindo um trabalho de base. E a gente tem um grupo, tá, Regina? A gente tem um grupo que está o presidente de cada país nesse grupo, o diretor do país no grupo, e a gente troca informação, se alinha.
troca experiência, para tentar manter um alinhamento do trabalho da Allianz na América do Sul, na América Latina. Inclusive, Daime Múrcia, Juan Carlos e eu compomos a posição de delegados, compartilhamos a posição de delegados aqui na América Latina, tá? Cada país tem a sua liberdade, até porque muda leis, organizações, a realidade cultural é diferente. Então, cada país tem a sua liberdade de trabalho, que isso é muito bacana da Allianz, a sua flexibilidade, mas existe tudo um direcionamento. A Allianz nos dá uma direção a seguir, um trabalho como deve ser seguido, ético, correto, sempre visando uma formação profissional, uma educação, um trabalho cultural. E cada país vai pegar o que é direcionado pela Allianz e vai trabalhar dentro da tua realidade, dentro das suas características, tá? Aliás, é interessante lembrar um detalhe, que eu conheci lá o Kleber, que também é responsável por exposição, e nós estamos conversando com tanta uniformizada em alguns regulamentos no nível da América do Sul, para ficar mais simples. É um trabalho que nós vamos começar a iniciar também. Ruiz Dael. Sim. Ruiz Dael, parece que tú estás con dos dispositivos de un eco, que no se escucha. Não entendi. Desculpa. Está muito ruim o som. Não entendi. Hay un eco. Tá péssimo. Tá cortando. Eu acho que é o sinal da internet. Cortando. Tá. Fala 2 vezes, tem eco. Aqui começou a chover. O sinal da internet tá muito ruim. Olha, eu acho que a gente já... Aqui começou a chover tudo. Eu acho que a gente conseguiu já conversar bastante, já tem uma ideia muito clara de tudo e o som não está colaborando. Eu sugiro 2 horas de live, já falamos bem, esperando, todo mundo tem e-mail, contacta a gente pelo direct, a qualquer dúvida estamos à disposição. Sim. Porque todo mundo reclama do áudio, viver. É o sinal da internet. Bom, graças, Juan. Muy gracias. Parabéns pelo belíssimo trabalho realizado em Equador da exposição. Estamos muito felizes. Marcelo, Regina, se sentem muito honrados por ter participado, por ter recebido o convite. Acredito que é um exemplo para a sinofilia em toda a América Latina, talvez até para muitos países do mundo. O trabalho que foi realizado no Equador foi excepcional. Há coisas que é normal, como todo o trabalho, que precisa de pequenos ajustes com o tempo. A sinofilia é viva e continuamos trabalhando todos os dias. Isso é um trabalho contínuo, mas está de parabéns, um belíssimo trabalho em Equador. E muitas graças por ter participado da live hoje. Está em tu casa domingo. Muitas graças. Muitas graças por E tudo, muito Juan. honrada a julgar em sua exposição. Muitas graças. Nosotros por todo. honrados y agradecidos a Marcelo, a Regina por habernos acompañado en Ecuador, en el juzgamiento, la gente muy contenta. Y nosotros muy agradecidos con Marcelo, con Regina y con Israel también, lo que están haciendo en Brasil. Bom, pessoal, Y boa también, noite. y también Obrigado por terem agradecer participado. a María. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Quer finalizar alguma coisa, Juan? El apoyo que nos da, la facilidad de nosotros hacer las cosas bien, cuidándonos, y eso sí, buscando nuestros lineamientos acorde a nuestro país, pero sí nos manejamos como grupo a nivel mundial.
É verdade. Agradecendo a Maria Eugênia, tá? O pessoal que está assistindo na live, que nos dá muito, realmente a Maria Eugênia nos dá muito apoio. Ela nos estimula a trabalhar, e isso é muito importante. Ela permite que a gente tenha uma certa liberdade de trabalho e, querendo ou não, tudo começou a partir dela. Então, fica registrado também aí nossos agradecimentos à nossa presidente internacional na Allianz, que é a Maria Eugênia Ribeles. Tá bom? Estava visto, Muito obrigado. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite. Nós falamos mais. Tchau. Tchau. Gracias.